Neto, pessoal disponível para coletiva de imprensa. Vamos lá, então. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Neto. Boa tarde. Falar um pouco ainda do jogo, né, dessa bela vitória, tua participação, porque muitos falam, não, Neto não faz gol, mas você está ali não só para fazer gol, para fazer também, fez 2, e a gente vê a tua movimentação toda, né, chamando marcação, então comenta um pouco disso, no momento da comemoração dos companheiros contigo, sabendo que tu estava ali querendo fazer o gol. Cara, muito feliz, né? Acho que eu trabalhava e esperava por uma atuação como essa. E a nossa obrigação é manter o nível, né? Ser um jogador de equilíbrio, manter o nível alto. E muito feliz pela atuação individual, pela atuação coletiva, né? A gente sabe que não é fácil você, vindo um sistema, chegar na equipe e obter esse entrosamento, né? É um processo que às vezes leva tempo e você tem que respeitar o processo. Eu creio que eu estou respeitando, estou fazendo aquilo que eu procuro de fazer de melhor, que é ser um cara importante no elenco e cumprir com as funções táticas, né? Acho que desde quando eu cheguei aqui eu tenho cumprido. É uma função diferente da que eu vinha fazendo, mas é uma função que eu faço, que eu já fiz. Então leva essa adaptação e eu creio que eu tô me adaptando aos poucos e se adaptando bem. Em relação à comemoração, acho que eu nunca tive um gol tão comemorado, cara. E isso me deixou assim emocionado e muito feliz no momento de ver a alegria dos meus companheiros, de ver que, cara, eles também esperavam por esse momento, né, do gol. Então, tanto quanto eu quanto eles ficaram muito felizes. E, cara, isso agrega muito pro atleta em si, para mim, de se sentir acolhido, se sentir abraçado pelos meus companheiros, e ao mesmo tempo saber que eu tenho que me doar mais. Tenho que me doar mais porque são pessoas assim que são raras no futebol, né? É difícil você ver um elenco com essa alegria, então quando eu estiver dentro de campo é pensar nisso, levar isso para dentro de campo, que com certeza isso ajuda a correr um pouquinho mais por eles. Neto, falando sobre o grupo, pegando um retrospecto da sua carreira, ano passado tu bateu na trave com o Novo Horizontino, quase subiu, fez uma grande campanha, no ano anterior com o Vila Nova também uma grande campanha, que brigou até a última rodada para subir. Tu vê alguma semelhança nesses elencos que deram tão certo com o atual time da Chapecoense para talvez disputar rodada a rodada até a última para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? Cara, assim, a Chapecoense é um time de muita tradição, né? Acho que a gente tem que começar por aí, é uma camisa pesada, é uma camisa que precisa estar brigando pela parte de cima. E a semelhança que eu vejo acho que o fator casa. No Vila Nova a gente era muito forte dentro de casa e isso que nos credenciou a brigar pelo acesso naquele ano. E eu creio que a gente está montando essa hegemonia dentro de casa, essa sinergia de elenco com torcida. Isso é muito importante, cara. E assim, não tem como pensar no acesso, né? A gente está na virada de turno ainda. Tem muitos jogos para acontecer, muita coisa ainda. A gente precisa melhorar, a gente sabe disso. E estamos buscando isso. Mas eu creio que a principal, esse fator casa, pode ser um trunfo e uma carta na manga aí para a gente usar no decorrer da competição. Neto, veio numa fase muito boa, mas aí conseguiu recuperar e marca 2 vezes no mesmo jogo. Como isso é importante para você na questão psicológica, como centroavante? O Gilmar Dalpozo bate muito nessa tecla do psicológico dos atletas. Como que isso vai agregar para você na sequência da temporada? Marcar e já marcar 2 vezes no mesmo confronto? Cara, então, pra mim, cara, o gol ele tem um fator que me potencializa muito. A gente que é centroavante, a gente tem essas fases, né, de às vezes ficar alguns períodos sem marcar. E o gol ele traz tudo isso, traz confiança, traz alívio. E eu creio que foi assim, acho que quando eu marquei o meu primeiro gol, acho que eu fui um outro atleta na partida. Consegui me soltar mais, consegui jogar mais com a bola, consegui ajudar mais os meus companheiros. E eu acho que é isso, cara, é fazer gol, abrir essa nova sequência, aproveitar esse momento e dar continuidade. Acho que domingo tem outro jogo, é um jogo que eu preciso marcar, independente de ter marcado ou não. Eu ia ter que marcar de qualquer jeito, então ir confiante, concentrado, que a gente sabe que a gente festejou bastante, mas tem outro resultado a construir. Neto,
Falando então sobre esse próximo jogo de domingo, que para o Atlético eles encaram como uma possibilidade de ser um jogo de recuperação, de retomada, e a Chapecoense hoje vive uma situação oposta, na parte de cima da tabela de classificação. Dentro do que vocês já conversaram, já viram desse adversário que o Dalpozo conseguiu, até porque o tempo é curto, né? Isso também é algo a ser levado em consideração. Que tipo de dificuldade você projeta que a Chapecoense pode encontrar lá e também quais são as principais qualidades que você vê no time da Chapecoense que podem fazer a diferença? Então, como você falou, o Atlético ele não vem de um momento bom, né? E às vezes isso pode ser meio que traiçoeiro, né? Achar que você vai encontrar um jogo fácil. E eu acho que a gente tem levado cada jogo como uma final, um jogo feito estrategicamente, estudando o adversário. E eu acho que é isso que tem nos feito forte fora de casa também, né? A gente veio numa vitória importante contra o América Mineiro, porque a gente estudou, soube analisar bem o adversário. E estamos, como a gente está voltando hoje, né, estamos estudando já a equipe do Atlético, sabemos que é uma equipe forte, é uma equipe que tem jogadores experientes, vive um momento conturbado. E eu creio que se a gente for inteligente e for certeiro nos contra-ataques, é onde a nossa equipe tem sido forte fora de casa, nesse contra-ataque, tentar fazer essa marcação-pressão mesmo jogando fora de casa. E eu acho que é isso, ser certeiro nos momentos que a gente tiver a brecha para fazer o gol e fazer o resultado. Boa tarde, Neto. A Chapecoense tem dois desfalques importantes, né? O Giovanni Augusto não joga, também o Mailton. Como é que você avalia, né, a ausência desses dois jogadores e também as possibilidades, né, que o técnico Gilmar Dalpozo tem dentro do grupo para montar a equipe aí, tentando surpreender, tentando manter, né, esse bom momento da Chapecoense e buscar uma vitória lá contra o Atlético? Cara, são dois jogadores de extrema importância para o nosso elenco, né, para a nossa formação, para o estilo de jogo que a gente vem tendo. Mailton é o artilheiro da equipe, então com certeza fará muita falta, né? Giovanni é nosso principal garçom, o líder em assistência. Então são dois jogadores muito importantes, mas ao mesmo tempo eu vejo no elenco jogadores com totais qualidades e que poderão suprir essa ausência, né? Então é algo que o Gilmar aí deve estar estudando, já preparando aí para o próximo jogo. Como é o teu nome mesmo, o nome completo? Meu nome é o nome do meu avô, Altemir Cordeiro Pessoa Neto. Que deu Neto Pessoa. Aí deu Neto Pessoa. Legal, né? Então, uma história por todo o futebol um pouco aí, que a gente sabe, conhece times. Como? A tua história um pouco aí no futebol, que a gente conhece, assim, você jogando contra os frequentes, marcando gol também. Sim. Mas começo, assim, como é que foi? Cara, eu comecei em Rio Branco, na capital do Acre. Comecei no time de base do Rio Branco, depois, devido ao trabalho do meu pai era sargento do Exército Militar. Então ele foi transferido de cidade, e aí a gente saiu da capital para uma cidade chamada Plácido de Castro. E lá tinha uma equipe, né, também que jogava estadual. E nessa equipe eu me profissionalizei, ganhei meu primeiro título. De lá eu retornei para o Rio Branco, agora no profissional, né. E aí do Rio Branco eu fui para Minas, rodei alguns estados. Voltei para o meu estado jogar na equipe do Atlético Acreano, uma equipe que jogou da C para D, a gente tivemos acesso, que chamou bastante atenção na Série C, que beliscou ali por um acesso na Série B. E após ali eu comecei a rodar algumas equipes do Nordeste, do Sul do Brasil, joguei no Ipiranga de Erechim, e depois Botafogo, e aí comecei a rodar em algumas equipes da Série B, Remo, Vila Nova, Novo Horizontino. Tive uma passagem fora do Brasil, na Malásia, onde fiquei 6 meses. Joguei no Sabá. E agora estou aqui. Essas andanças aí da bola. Tu almeja, Neto, como uma grande missão aí na tua carreira. Você é um jogador de alto nível da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse acesso, tu bateu na trave nas 2 últimas temporadas? Cara, que nem você falou, veio 2 temporadas seguidas aí, ficando em quinto colocado, né? Então, para mim, acho que seria o grande desafio da minha carreira. Eu planejo aí mais 5, 6 anos aí de alto nível. Então, para mim, fechar com chave de ouro, obter todos os acessos possíveis, né, no nosso futebol, acho que está faltando só isso.
tem um acesso da D para C, da C para B. Acho que falta esse grande precioso aí, né? Que é o acesso à elite. E espero ser esse ano, ser com a camisa da Chape. Como está sendo a conversa com o Gilmar Dalpozo aí para se manter no G4 da competição nesse término de turno, terminar o primeiro turno da Série B e estando no G4 da competição para almejar isso que você acabou de falar, né? Um acesso, quem sabe, no final do ano. Cara, que nem eu te falei, não tem como a gente ter uma estimativa, né, de como será daqui 5, 6, 7 rodadas, né? A gente procura ir jogo a jogo, né? E é isso que o Gilmar tem feito, tem procurado levar cada jogo como uma final, né? Porque a gente sabe que a gente está num momento muito embolado, né? A gente não pode olhar lá para cima, mas também não pode olhar tanto para baixo. Acho que você tem que ir jogo a jogo. E no jogo a jogo a gente vai projetando aí os próximos passos. Neto, a gente fala muito sobre adaptação em campo, sobre entrosamento, mas como é que está a adaptação em Chapecó? Esse contato mais próximo com a torcida? Vai no mercado, sai na rua, o torcedor conversa, cobra, elogia. Quando é frio, é muito frio, às vezes a temperatura oscila. Como é que está a adaptação também a esse novo cenário, essa nova vida aqui em Chapecó? Cara, quanto ao tempo, eu já estava mais adaptado, né? Como eu morei um bom tempo em Erechim, então é bem parecido a questão climática. A questão da cidade, como a gente está num volume de jogo às vezes muito grande, eu não tive tanto tempo ainda de conhecer. Mas, cara, é bem legal, assim, um contato com a população. Ontem eu fui no mercado, fui reconhecido, né? Quando você faz gol, né? Tem essa facilidade de ser reconhecido mais fácil, né? Mas é uma cidade bem simpática, uma cidade bem tranquila, uma cidade que, assim, minha família tá amando, minha esposa, meu filho. E espero ficar por um bom tempo aí. Certo. Neto, você falou, tu é do Acre, né? E assim, não é muito comum, né, a gente ver, por exemplo, atletas de determinados estados se destacarem em nível nacional. Eu me lembro que a Chapecoense teve o Wanderson, que ele é de Rondônia, né, conseguiu acesso da C, foi até para A com a Chapecoense, né? E você acabou se destacando, acho que jogador nesses estados que não tem tanta projeção, para se destacar tem que ser bom, né? Falar um pouquinho dessa questão do mercado, que dependendo da questão geográfica é mais difícil para alguns atletas terem uma projeção, né? Cara, então isso foi algo que eu vivi na pele, né, e posso falar com muita clareza. São várias bolhas, né, que na verdade você tem que furar, né? A bolha do mercado, a bolha de vir de um estado periférico, né, falando de futebol, de nível competitivo. Então, são várias coisas que você tem que superar, né? Às vezes você tem que fazer 1, 2, 3 campeonatos bons para você ser visto, né? E conta muito, né? Em relação, às vezes eu perdi, por exemplo, às vezes de ser contratado por questão de currículo. Pô, é um cara que veio do Acre, eu tenho um cara que fez a base toda aqui em São Paulo. Eu vou escolher esse cara aqui. Então, às vezes isso pesava muito, né? Então foram anos de trabalho, cara. Às vezes trabalhar dobrado, e realmente é trabalhar dobrado, acreditar no trabalho. E eu acho que o grande trunfo da minha carreira foi ter acreditado no trabalho, ter sido persistente, né? Às vezes não vai dar errado, não vai dar certo na primeira ou na segunda tentativa, então você tem que continuar. E eu acho que o que me fez chegar até aqui, chegar nesse nível nacional que eu estou hoje, foi o trabalho. Foi ter acreditado, ter arriscado. E muito feliz e satisfeito com tudo que construí.